paz do Senhor, meu amado, minha amada. Como é bom nos encontrarmos novamente e podermos tirar esses momentos para adorarmos ao nosso Deus, para engrandecer o nome do Senhor. Então agora eu quero te pedir nesse momento que você feche os seus olhos aí na sua casa, onde você está. Se você está com a sua família ou sozinho, não importa. Agora nós vamos juntos adorar o Senhor. Seremos uma só voz diante do Senhor. Então agora, feche os seus olhos e vamos começar a oferecer ao Senhor a nossa oferta de amor e de gratidão. Senhor, como é bom entrar na Tua presença. Senhor, que maravilha, que momento precioso nós temos agora, em que podemos entrar nos Teus átrios e render honras e glória ao Teu santo nome, Senhor. Nesse momento eu venho te pedir, ó Pai, que o Teu Santo Espírito entre em cada coração, entre em cada casa, em cada lar agora, Senhor, e que o céu se abra sobre estes lugares. Que a Tua presença seja notória no nosso meio, Senhor. Que o nosso louvor suba até o céu, chegue até a Ti como oferta suave, como oferta agradável, porque Tu és digno e santo de todo louvor. Senhor, que o nosso louvor seja uma arma poderosa agora nesse momento. Que possamos erguer um aleluia com ousadia, com alegria diante dos problemas, diante de tudo. E declarar que o nosso Deus é maior e que nós não seremos abalados, mas nós permaneceremos no Senhor. Senhor, nesse momento recebe o nosso louvor, a nossa oferta, toda a nossa gratidão e todo o nosso amor. Em nome de Jesus. Amém. Agora eu quero te convidar a adorar o Senhor com alegria e declarar sobre tudo que possa estar acontecendo à sua volta. Talvez você olhe e pense, nossa, o momento que a gente passa não está sendo nem um pouco favorável para mim. Então eu quero nesse momento te convidar a declarar, eu não serei abalado, porque eu confio no Senhor. Confiando nele, eu não vou ser abalado, porque Ele é o meu Redentor, Ele é a rocha fiel, é o Deus da minha salvação. Por isso, eu não serei abalado. Aleluia. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados,
Nesse momento, vamos pedir ao Senhor: Senhor, vem com o peso da tua glória. Aleluia. Aleluia, Senhor. Vem com o peso da tua glória, Pai. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Espírito do vivo o teu poder e revela o peso da tua glória. Então vem, Senhor, vem com o peso da tua glória, me cobrir, flua um rio de vida aqui, que a verdade do teu reino reine em mim. Vem com o peso da tua glória, vem com o peso da tua glória aqui. Vamos pedir mais uma vez: Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Então vem, Senhor, vem com o peso da tua glória, me cobrir, flua um rio de vida aqui, que a verdade do teu reino reine em mim. Vem com o peso da tua glória, vem com o peso da tua glória aqui. Eu quero te convidar nesse momento. Se por acaso você sente que tem alguma coisa na sua vida, a sua alegria tem morrido, o prazer de estar na presença do Senhor tem desaparecido, peça a Ele agora: Senhor, vem com o peso da tua glória na minha vida. Que o teu rio que produz vida flua agora dentro do meu lar, dentro do meu ser, dentro de mim. Seja agora, Senhor, eu fortalecido na tua presença. Ajuda a minha fé, Senhor, segura na minha mão. Mas eu quero sentir de novo a alegria de te adorar, a alegria de te servir. Não permita que as circunstâncias dite quem você é, mas lembre-se de quem você é em Cristo. E você é filho de Deus, você é nova criatura. Então eu quero te convidar agora. Você vai se erguer em autoridade no Senhor. E você vai declarar: olha, Senhor, eu não busco só as tuas mãos, não, mas eu quero
palavra está com o pastor Daniel. A paz do Senhor, estamos aqui mais um dia, mais um culto, diante da presença do Senhor. E eu quero nesse primeiro momento lembrar você, sionita, do seu compromisso com o Senhor nos dízimos, nas ofertas, na oferta missionária. Nós estamos, graças a Deus, nós estamos caminhando bem. A fidelidade dos sionitas tem sido grande nesse momento, mas eu peço a você que continue assim, para que a casa do Senhor seja suprida, para que as necessidades também dos irmãos sejam supridas, para que as despesas missionárias sejam supridas. Nós vamos aproveitar agora que nossos ônibus estão parados e vamos ver possíveis manutenções nele. Nós temos que comprar, por exemplo, pneu para o nosso ônibus grande. Nós andamos perdendo alguns pneus do ônibus grande. Então, tudo isso, essas manutenções do ônibus, elas se dão com oferta missionária. Para assim que a igreja puder, não somente se reunir, mas assim que a igreja puder também voltar a viajar, voltar a ser liberado. A viagem intermunicipal, interestadual, inclusive, nós fazemos missões interestadual, nós termos condições, o ônibus apto, o ônibus missionário Águia 1, apto a viajar. Se você não sabe o que eu estou falando, o que é o ônibus missionário, por que esse nome Águia 1, existe todo um trabalho nisso, existe todo um projeto, mas eu quero dizer para você, você pode conhecer nosso projeto, nosso ônibus, as fotos que estão na nossa última cidade, que é Muqui, que nós estamos indo, você pode conhecer tudo isso no nosso perfil do Instagram. Tá? E também no nosso perfil do Facebook. O perfil do Instagram nós geralmente escolhemos algumas fotos, porque, se eu não me engano, são no máximo 10 fotos por postagem, mas no Facebook não tem limite. Então, no Facebook, às vezes, tem 20 fotos, 30 fotos, já chegamos a ter 50 fotos de eventos. Então, se você não conhece, não sabe o que eu estou falando, não conhece nosso ônibus, não conhece nosso projeto missionário, você quer conhecer, vá nas nossas páginas das redes sociais do Instagram e do Facebook, vai estar aqui disponível agora ou qualquer momento durante o culto. Também está na descrição, tá, desse vídeo, você pode conhecer. Então, para você entender o que nós estamos falando, tá? Mas assim, o pastor está falando de quê? Dinheiro para quê? Nesse tempo tanto se fala de dinheiro, né? Dinheiro para quê? Quer conhecer nosso projeto? Quer conhecer nossa igreja? Quer conhecer o que a gente faz? Vá lá, perfil do Instagram, nosso perfil do Facebook, e você vai saber o que a gente está dizendo nesse momento. Volta você, sionita. Amanhã é dia de você ofertar e dizimar ao Senhor. Faça com alegria, porque a obra do Senhor está continuando. Todo esse trabalho, toda essa equipe, tudo que nós estamos fazendo, não temos o lockdown, chamado lockdown, então nós temos sim plantão todos os dias de 9 a meio-dia aqui na igreja, de segunda a segunda. E você pode também vir aqui, né, trazer também o seu dízimo, a sua oferta, se você assim desejar. Nós incentivamos que fique em casa, por isso que nós estamos sempre disponibilizando a nossa conta lá no nosso perfil, no nosso grupo de WhatsApp, e nós estamos lá sempre disponibilizando a nossa conta, incentivando a transferência para que você não saia. Mas se alguém não puder fazer a transferência e quiser vir pessoalmente, estamos aqui de 9 a meio-dia, todo dia de segunda a segunda, mas recomendamos mesmo, dentro do possível, que você faça a transferência bancária do seu dízimo, da sua oferta e da sua oferta missionária. A Igreja Batista Sião pode falar desse assunto, dinheiro, recurso financeiro, porque ela sabe, ela tem já um histórico de ser uma igreja séria. Você que está aqui é parte da igreja, você é uma pessoa séria e você sabe que o ministério, que os pastores são pastores sérios. Então,
Cumpra com seu papel de sionita. Amanhã é dia de oferta e dízimo na casa do Senhor. Dito tudo isso, vamos à palavra de Deus. Joel 2, 28. E eu quero relembrar essa frase que para mim marcou toda essa série de pregações. E depois disso, no versículo 28. Nós falamos anteriormente o que vinha antes disso. Claro, anteriormente o que vinha antes. Antes disso. Mas agora chegamos no momento do versículo 28. E depois disso. E diz assim: e depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos. E os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Vamos lá. Vamos entender uma coisa. Essa promessa, em primeira instância, ela é para Israel. Eu entendo que ela ainda não se cumpriu. Ela vai se cumprir, assim como outras promessas que estão no Antigo Testamento e irão se cumprir ainda no povo de Israel. Mas ela também se refere à igreja. Ela tem uma ligação muito grande com o livro de Atos, e ela tem uma ligação muito grande com histórias, a história da humanidade, história de países, história de cidades, histórias de igreja, e é inclusive profecias sobre o Brasil, sobre a questão de avivamento. É importante você saber disso. Ela se trata tanto para Israel, como para a igreja, e a igreja é você. Então ela se trata para você também. Então é uma palavra que ela fala ao seu coração, e ela deve falar ao seu coração. Nas 3 fases que nós temos, nós falamos primeiramente de arrependimento, depois nós falamos de restauração, e quando você está restaurado, arrependido, restaurado, você está pronto então para ser cheio do Espírito. E sim, eu quero dizer bem claro, nós somos uma igreja batista renovada. Eu acredito no batismo do Espírito Santo, eu acredito nos dons espirituais, eu acredito no falar em línguas. Nós acreditamos em tudo isso, e nós não só acreditamos, nós praticamos em nossa igreja. Mas eu entendo que você está preparado, pastor, eu estou preparado, e agora? E agora eu quero dizer uma coisa para você. Eu estive meditando muito essa semana sobre essa palavra, e eu entendo no Senhor, que a mim, nesse momento, não quero dizer a você, agora estou falando fora de Sião, porque nós estamos aqui gravando, como você deve receber o batismo do Espírito Santo. Porque eu entendo que é uma questão que envolve a sua denominação, a sua igreja e o seu pastor. E é um ensinamento, e inclusive não é somente um ensinamento, é também uma cultura, uma forma de fazer, que eu creio que cada igreja tenha, que cada igreja busque, mas o importante é que você busque segundo a orientação do seu pastor. E aqui em Sião, nós temos buscado sermos cheios do Espírito Santo, segundo a orientação do nosso pastor presidente. E até por isso também, eu não quero te dizer, nesse momento, o método que você usa para atingir o batismo no Espírito Santo, porque eu creio que cada pastor, cada líder, tenha em si, cada pastor e cada líder de uma igreja renovada que crê no batismo do Espírito Santo, nos dons espirituais, no falar em línguas, ele tenha uma particularidade dele com Deus e dele com seu rebanho, de levar e cada um a buscar. Aqui em Sião nós temos. Então, pastor, mas você não vai dizer, eu vou dizer. Chegou a hora de você começar a buscar no Senhor, de você começar a orar, falar com Ele, se trancar no seu quarto, buscar, de você querer isso na sua vida, e de você adicionando a sua oração ao buscar, ao querer o batismo no Espírito Santo, chega a hora também de você ter a orientação do seu líder, do seu pastor, de conversar com ele, de falar com ele, ou de falar com alguém que ele delegue, para que então possa te ajudar nessa caminhada de busca do Espírito Santo. Mas isso vai passar por uma busca pessoal, vai passar por você no seu quarto, se trancando, falando com Deus
se você buscando, você querendo. Eu conheci um moço que ele foi batizado no Espírito Santo e ele pediu, Senhor, eu quero... Ele fez um pedido, eu lembro dessa história, muito antiga, ele era um sionita, passou aqui pela Michel Louvor há muitos anos, mas ele pediu ao Senhor, Senhor, eu queria ser batizado tocando, eu sou músico, eu queria ser batizado tocando. E a gente estava num retiro, a gente fazia retiro nessa época, nós não fazemos retiro há 25 anos. Há 25 anos estamos na praça evangelizando, no calçadão de Campo Grande evangelizando nos dias do carnaval. Então imagine quanto tempo tem isso. E a gente estava num retiro, fazendo retiro, ele estava lá, e daqui a pouco assim ele começou a falar em línguas e Deus deu aquilo que ele tinha pedido. E ele foi batizado no Espírito Santo ali, tocando o seu instrumento. E ele saiu maravilhado e contando esse testemunho. Então eu digo para você, o primeiro passo é busque em Deus. Segundo passo, acredite que Ele vai te dar. E um terceiro passo, busque segundo a liturgia e a orientação da sua igreja. Busque com seu pastor, fale com ele, converse com ele. Pastor, eu estou querendo isso, me ajuda. Eu quero ser batizada no Espírito Santo. Dito isso, eu queria que você entendesse que eu sentia a necessidade de dizer algo para você. Se os passos de você ser batizado, eu posso te dar até alguns, e a partir dali eu creio que você deva ter orientação do seu pastor, do seu líder, eu posso te dizer algumas coisas que são importantes de você entender. Para que você quer ser cheio do Espírito? Você já se perguntou isso? Eu quero que você entenda, você é alguém que se arrependeu, verificou sua vida, revisou sua vida diante do Senhor, tomou uma atitude, tocou a trombeta em sua própria vida. Você é alguém que foi restaurado por Senhor naquilo que precisava ser restaurado, que experimentou coisas novas no Senhor, e que você está pronto, então, para ter a plenitude do Espírito na sua vida, no sentido de batismo do Espírito Santo, dons espirituais, distribuição de ministérios, dons, talentos e ministérios, tudo isso. Você está pronto para tudo isso? Agora eu quero te perguntar, para quê? Porque ao longo da semana eu venho perguntando, Senhor, o que eu vou falar agora de Joel 2, do derramamento do Espírito propriamente dito? E veio ao meu coração te perguntar para você, para que você quer? O que você vai fazer com isso? Para que você vai usar? E eu quero elencar para você algumas coisas que são avivamentos e algumas coisas que não são avivamento. Para que é o avivamento na sua vida e para que não é? Você precisa saber disso. Para quando você for batizado no Espírito Santo, para você ganhar dons do Senhor, ganhar ministérios do Senhor, você entender o para que Deus está te enchendo, derramando. Mas antes eu quero falar uma coisa para você. Eu quero passar por um versículo 17. Até sobre os seus servos e as suas servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Sobre os servos e as servas. A bênção do Senhor é tão grande na tua vida, é tão sobreabundante quando vem um derramamento do Espírito, que ele vai atingir você, que ele atinge, agora eu não estou falando de batismo no Espírito Santo, mas que ele atinge a sua família, mas se você buscar, ele vai atingir também. Mas o derramar do Espírito é tão grande sobre a sua vida, que até aqueles que estão sobre as suas ordens, que nós chamamos hoje chamávamos antigamente de empregados, agora tem uma palavra mais bonita, cooperadores. Aqueles que estão sujeitos a você, até eles serão abençoados. Então a bênção do Senhor, ela é para você, atinge a tua casa e atinge inclusive aqueles que estão trabalhando, estão junto com você. O derramamento do Espírito vai abençoar todos. Então sabe de uma coisa, uma pausa aqui antes da gente entrar. Para quê e por quê? Sabe de uma coisa, quando você busca e quando você tem o derramar do Espírito na sua vida é abençoada, sua família é abençoada e guardada, e aqueles que estão sobre você, mesmo que não sejam familiares, mas que estão ligados a você de alguma maneira, também são abençoados. Você abençoa a muitos, estando cheio do Espírito Santo de Deus.
E eu quero fazer aqui um bate e volta aqui. Para que é, para que não é? Para que não é o avivamento? Avivamento não é para se você parecer espiritual para as pessoas. Tem gente que busca ser cheio do Espírito Santo ou finge até ser cheio do Espírito Santo, finge muita espiritualidade, para uma posição até superior aos outros. Olha como eu sou espiritual. Eu não estou dizendo que aconteça isso, mas um dia, eu achei engraçado as histórias de Sião. O pastor chamava o Ministério Louvor ao final do culto, o Ministério Louvor estava aqui no banco, chamava ao final do culto, sempre foi assim, uma tradição de Sião. Aí o Ministério Louvor vinha aqui, ou se não, no começo do culto, o pessoal estava ali, tinha acabado de fazer os instrumentos, estava ali conversando, vamos começar o culto. Eu dirigi o Ministério Louvor fui líder do Ministério Louvor, ou da equipe de louvor, depende do seu nome, durante mais de 10 anos. Então, assim, começava o culto, eu chamava o pessoal, vamos lá começar o culto. Aí vinha aquele pessoal andando aqui para frente, tal, pegava seus instrumentos, e tinha alguém que, fingindo espiritualidade, né? Eu sei que estava fingindo. Quando o Ministério Louvor entrou, diz assim, entrava, passava aqui, né, no corredor, e subia. A vendo ali, eles vêm aqui andando pelo corredor, eles são muito soberbos. Olha como eles fingem que são espirituais. Eu sabia que a pessoa, na verdade, queria aquilo ali também e não tinha. Mas eu vou pegar esse exemplo para mostrar, eu vou fingir que ele é verdadeiro, não era. Eu sei que não era, mas vamos fingir que ele é verdadeiro. Existem pessoas que querem ser espirituais, não para serem espirituais, mas para estarem numa posição acima das outras. É um tipo de farisaísmo. Os fariseus, eles quando jejuavam, eles faziam de tudo para mostrar que estavam jejuando. Por que eles faziam isso? Para as pessoas dizerem assim, olha como eles são espirituais. Então, você quer ser cheio de espírito, para quê? Para parecer espiritual? Está errado. Para dizer que é santo, é um pouco interligado com parecer espiritual. Tem gente que chega no lugar, né? Chegou o fulano, aí o fulano parece que tem aquele ar de santidade. Tem gente que faz a sua carreira cristã assim, criando um ar de santidade. O que ele fala é santo, o que ele faz é santo. Chegou o irmão, e aí quando ele... Tem um conselheiro de Davi, se eu não me engano, Aitofiel, eu tenho que lembrar se é ele mesmo, que ele, o dia que o conselho dele não foi aceito, que quando houve a rebelião de Absalão, e ele ficou com Absalão, mas o dia que o conselho dele não foi aceito, ele foi para casa e se matou, arrumou a casa dele e se matou, porque pela primeira vez um conselho dele não tinha sido aceito. Tem gente que está na igreja e parece que tem aquele ar assim espiritual, então eu estou falando no que não é avivamento. Aquele ar espiritual... E assim, o que ele fala vira lei, o que ela fala vira lei. E tem gente que o pastor está aqui do púlpito falando e a pessoa está lá com profecia e revelação, lá do banco, dizendo o pastor. O pastor diz uma coisa e a pessoa fica lá do banco dizendo outra. É rebelião. Mas... está com uma capa de santidade que muita gente não consegue perceber que é só uma capa, é uma casca. Parecer ser santo. Tem gente que quer ser espiritual, santo. Tem gente que é realmente... Agora eu vou falar de uma verdade. Aqueles 2 primeiros itens não são avivamentos. É fingir. Mas tem gente que verdadeiramente é avivada. Agora vamos falar de quem é avivada. Eu tem uma história de uma igreja, eu não posso citar mais do que isso, que era uma das igrejas mais avivadas da minha região. Mais avivadas. E eu, sinceramente, não conheço na história da região uma outra igreja que houvesse tanta manifestação do Espírito Santo como aquela. Isso no tempo muito passado. Mas aquela igreja cometeu um erro. Aquela igreja não deu, não liberou. Aquela igreja reteve para ela.
nós vamos ver aqui, eu já vou fazer uma ponte para o que é. Você não vai receber a plenitude do Espírito Santo na sua vida, para você, só para você. Não é esse o propósito. O propósito é dar. O propósito é abençoar. Lembra que eu falei lá, já antes de entrar aqui, que até os que estão sobre ao seu redor serão abençoados? É para dar. Naturalmente, quando você é cheio de Deus, você dá. E você dá de algumas formas. Dá dentro da igreja, mas também fora da igreja. Mas você tem que liberar, você não pode reter para você. Eu vejo pessoas que querem ter de Deus, mas querem ter de Deus para ela. Para então as pessoas em volta admirarem, olharem para ela, que é, de uma certa maneira, vaidade de orgulho pessoal. Eu sou cheio de Deus. Olha como a minha igreja é cheia de Deus. Olha como meu pastor é um cheio de Deus. Olha como eu sou cheio de Deus. Se você é cheio de Deus, obrigatoriamente, você tem de dar. Você não pode reter. É algo que é imprescindível de quem é cheio do Espírito Santo. Você não retém. E pastor, e como eu posso dar? Vamos lá. Primeiro, sendo testemunha, e eu coloquei aqui uma frase que eu vou trabalhar um pouco nela, da veracidade da palavra de Deus. Em Atos 1, o verso é muito grande, eu vou ler, vou começar apenas uma parte dele, mas é Atos 1, de 6 a 9. Tá? Aquela parte bem clássica. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Nós vamos voltar nessa palavra depois, mais para frente. Testemunhas, tanto em Jerusalém. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando você é testemunho, quando você dá um testemunho, você dá um testemunho não somente de ser cristão, mas você dá um testemunho de que todos os acontecimentos realmente da Bíblia, da palavra de Deus, que a palavra de Deus em si, ela é uma verdade. Jesus, quando comissiona eles, fala assim, vocês vão ser testemunhas, vocês vão falar de tudo aquilo que vocês viram, que vocês ouviram quando estavam ao meu lado, de tudo aquilo que vocês viram nesse momento que eu estou falando com vocês. Vocês vão ser testemunhas vivas desse dia, desses 3 anos e meio que eu passei com vocês. Nós temos que dar testemunho não somente de uma vida cristã, mas nós somos umas cartas vivas. Nós levamos em nós a palavra de Deus viva. Significa que se eu errar, se eu der mau testemunho, eu estou, de uma certa maneira, impedindo alguém de conhecer a verdade bíblica. Quantas vezes você foi pregar para alguém, você foi falar para alguém, assim, mas eu conheço um crente que, eu conheço um pastor que, eu conheço uma igreja que. Muitas vezes é um exagero. Mas, sinceramente, tem vezes que é verdade. Porque se você, como testemunha, se você não for uma excelente testemunha da palavra de Deus, da veracidade, ou seja, de que a palavra é verdade, e de que tudo que está escrito aqui é verdade, você impede a outra de ter o conhecimento da palavra, de chegar à palavra. Então, ser testemunha da veracidade, que a Bíblia é uma verdade. Por que eu digo isso? Vamos voltar para a restauração, tema de restauração? Tem um livro, O Povo Mais Feliz da Terra. Deixa eu dizer uma coisa para você. Testemunha da veracidade da palavra significa que, eu estou falando de vida restaurada, vamos lá. Se você não viu a restauração, vai aparecer um cardzinho aqui, falando da palavra de restauração. O que adianta você dizer que é evangélico, mas a sua vida é a mais triste, a mais deprimente e aquela que ninguém quer ter na sua rua, na sua vizinhança, no seu bairro? Você está testemunhando a veracidade da palavra? Não.
Não estou dizendo de momentos de lutas e aflições, estou tirando isso. Eu estou falando de uma vida, de uma continuidade. Que luta, tribulação é assim, ó, vem, aí vem a luta, a tribulação, é igual um eletrocardiograma assim, né, que está benzinho, assim, daqui a pouco, buf, aí depois estabiliza de novo. A tribulação e a luta é isso, é um ponto fora da curva. Eu estou falando de uma vida fora da curva. Você não está sendo testemunho da palavra, da verdade da palavra. Você precisa ser testemunho da verdade da palavra. Do que ela diz tem que estar na sua vida. Por isso que é importante a restauração. Você está vendo como é que é importante a restauração? Para você ser testemunha da verdade dessa palavra. Aí ele fala uma interessante. Tanto em Jerusalém como em Judéia, Samaria e até os confins da terra. E ido junto com isso, cooperando com esse texto, vamos a Marcos 16, 15. E disse-lhes, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. 16, agora vamos para 16, 20. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. 3 partes eu quero pegar no texto de Marcos 20. Pregaram por toda parte. Ser cheios do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é pregar a palavra. Não é guardar para você, é pregar. É o ir, é o ir pregando a palavra. Então, quando você é derramado, quando você é cheio do Espírito Santo, é derramado sobre você o Espírito, você tem que automaticamente pregar o Evangelho, que tem uma utilidade. Tá? E nós vamos falar mais para frente de utilidade, mas tem um objetivo. Primeiro objetivo, pregar o Evangelho. Então, se você é avivado, se a sua igreja é avivada, mas vocês não pregam o Evangelho, vocês estão cortando uma parte grande daquilo que era o propósito de Deus quando Ele derramou o Espírito sobre você, sobre a sua igreja, sobre a sua família, sobre a sua vida. Mas, cooperando, significa que você faz, você vai fazer e o Senhor vai contigo. É estranho isso, né? Mas diz literalmente, cooperando, eu vou cooperar com você. Você faz e eu vou contigo te ajudando. Então, o que o Senhor está dizendo? Você deve pregar o Evangelho, eu comissionei você. E eu vou com você, vou cooperar com você, eu vou estar com você junto com você, mas você tem de ir. Então, ser cheio do Espírito é para pregar o Evangelho. E o Senhor vai cooperando contigo. E confirmando a palavra. E aqui a palavra não está em maiúsculo, porque não está falando da palavra, confirmando a Bíblia. Ela está falando, confirmando a sua palavra, a sua pregação, por meio de sinais que os seguiam. Então veja bem, o Senhor promete, prega o Evangelho, eu vou contigo, e eu vou confirmar o que você está dizendo, através de sinais e maravilhas. Só isso já daria uma pregação, falar sobre isso. Realmente, não temos crido muito, mas isso é o que promete o Senhor. Prega o Evangelho, o Senhor vai cooperar contigo. E as suas palavras, as palavras que você diz do Evangelho, o Senhor vai confirmar através de sinais e maravilhas. Isso é estar cheio do Espírito. Isso é um dos motivos. E esse é o motivo externo. E eu quero terminar com o motivo interno. Para ser útil no reino, ter utilidade. Diz assim a palavra de Deus em 1 Coríntios 12, 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. O que é proveitoso? Entre todos os significados, diz assim, ter utilidade. Ser útil no reino. Você trabalha evangelizando da porta para fora, trabalha levando o evangelho. Mas também a Bíblia fala de ser útil no reino. Se for ver 1 Coríntios 12, a relação de dons, e depois ele mostra o dom mais excelente em 13, 1 Coríntios 13. Mas a Bíblia está falando, seja útil dentro da minha casa. Seja útil dentro da minha igreja. Para que eu quero ser avivado? Eu vou te dar 3 motivos. Ser testemunha de que a palavra de Deus é uma verdade na sua vida. Para evangelizar, cumprir o ID de Jesus, para dar. E para ser útil dentro da casa de Deus. Volto a dizer,
concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Proveitoso é ter utilidade. Então eu quero te dizer, a gente poder já ir encerrando, que eu sinto em conversar com você isso sobre Joel. Se tem várias formas, as individualizadas, de se buscar a Deus de acordo com cada denominação, com cada igreja, com cada pastor, com cada ministério, e eu os respeito, aqui nós temos a nossa, ordenada pelo nosso pastor presidente. Eu posso dizer para você o que não é avivamento. Eu posso dizer para você o que você deve fazer quando Deus avivar você. Repito, seja testemunha de que a palavra é uma verdade na sua vida e as pessoas olharão a palavra de Deus através da sua vida na prática e aceitarão Jesus. E chegarão até você e pedirão: o que você tem diferente? Me dá, eu também quero. Para dar, cumprir o ID de Jesus, ser testemunha, pregar o evangelho, que o Senhor vai cooperar contigo e Ele vai confirmar as suas palavras através de sinais e maravilhas. E por último, para ser útil no reino. Seja útil no reino. Seja útil dentro da casa do Senhor. Cada crente deve ser útil, deve ter dons, talentos e ministérios sendo trabalhados ativamente dentro da casa do Senhor. Isso não é uma exclusividade de liderança, isso é um chamado a todos. Então, seja testemunha, pregue o evangelho e seja útil, proveitoso para o reino, para a casa de Deus. E eu te garanto que você vai ser uma bênção para o seu pastor. Sionita, eu estou pregando o evangelho, agora pregando a palavra, a priori, para Jerusalém, para Sião. Sionita, busque ser cheio do Espírito Santo. Você vai alegrar tanto o coração do seu pastor presidente, pastor Onéias. Vou repetir de novo, sendo testemunha viva da palavra, pregando o evangelho e sendo útil, proveitoso na casa do Senhor. Que pastor não vai querer ter uma ovelha assim? E vou dizer mais, o Senhor também quer ter uma ovelha assim. Então entenda, Joel 2, o que você tem de fazer quando houver o derramamento do Espírito na sua vida. Para que Deus te chamou para isso? Então, deixo para você. Dessas 3 mensagens eu vou terminando isso. Essas 3 mensagens. Deixo para você essa meditação, porque você precisa meditar. Você tem direito. Deus já liberou para você. Você tem que buscar o que já é seu, o que lhe é garantido, o batismo no Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo. Mas Deus te pergunta, nessa noite, porque estamos gravando para domingo à noite, mas nesse momento, depois de domingo à noite, eu vou te dar. E o que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com o que eu vou te dar? Deus te abençoe grandemente. Vamos falar com Deus nessa hora, vamos orar. Se coloque diante da presença de Deus. Eu sei que você pode estar agora sentado à frente da sua família, no seu trabalho, se você está assistindo depois de domingo, qualquer lugar, mas eu gostaria que você se concentrasse e falasse com Deus. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra. A Bíblia diz, e a Bíblia promete, o derramamento do Espírito em Joel 2, 28. Mas, Senhor, primeiro eu quero dizer que isso seja uma realidade na vida de cada um. Senhor, se é a Tua promessa, ela deve ser cumprida em nossas vidas. Então, Senhor, aqueles que buscam, ou aqueles que não buscavam, Senhor, que passaram a buscar agora, mediante a Tua palavra. Senhor, derrama o Teu Espírito sobre a vida de cada um que te pede e que te busca. Senhor, nesse momento, também queremos te pedir que, além de derramar Teu Espírito, que haja, Senhor, a compreensão da mente madura, a mente levada cativa a Ti, a mente com a sabedoria que diz, Senhor, a palavra lá em Tiago.
Senhor, que possa realmente essa vida, cada um que está aqui, Senhor, me ouvindo nessa hora, que possa realmente compreender, buscar a Ti, buscar o derramamento do Espírito, Senhor, numa linguagem do Novo Testamento que nós usamos, buscar o batismo do Espírito Santo e, por sua consequência, dons, Senhor, por sua consequência também ministérios, possa buscar diante de Ti, mas, Senhor, que possa estar preparado, apto, para cumprir esses 3 propósitos que dizem a Tua palavra, Senhor, que foram tão repetidos durante a mensagem. Senhor, que possa realmente ter o propósito, Senhor, de literalmente, Senhor, de ir adiante, ir além, de o batismo no Espírito Santo, do derramamento do Espírito Santo não ser apenas, Senhor, o momento da sua vida bonito, lindo, que Ele vai se lembrar, que Ele vai falar, mas que seja o início de um processo, de uma nova vida, de um novo viver para Ti e um novo viver na sociedade. Senhor, que Ele possa realmente, e que ela possa também, Senhor, após o batismo no Espírito Santo, Senhor, e aqueles que também já são batizados no Espírito Santo, aqueles que já têm o derramamento, possamos todos praticar o que diz a Tua palavra, nesses 3 pilares que dizem a Tua palavra. Senhor, que possamos ser ativos, trabalhadores, abundantes na Tua obra, nas 3 vertentes que se mostraram nessa mensagem. Senhor, que haja um agir, que haja um propósito, que haja um objetivo no Teu derramar do Espírito sobre a vida de cada um. Senhor, por fim eu lembro de Atos, Senhor, quando houve o derramamento do Teu Espírito, 3.000 almas se converteram, o evangelismo imediato. Senhor, que haja o derramamento do Teu Espírito sobre vidas, sobre igrejas, sobre essa nação, para que haja então uma grande colheita de almas, para, Senhor, nos tornarmos pescadores de homens eficazes no terreno, e o Teu Evangelho ser levado e espalhado com conversões em massa, à Tua presença, para Ti, Senhor. Senhor, nos leva ao entendimento de agir, após termos, Senhor, essa experiência contigo, de sairmos para agir, para não ficarmos parados. Que essa experiência não seja uma experiência única e contada para o resto da vida, mas que seja o começo de algo novo na vida de cada um. Nós oramos em nome de Jesus. Nós Te agradecemos muito por ter assistido essas 3 séries de mensagens. Estarão na playlist dos cultos, das mensagens, então você pode revê-las a qualquer momento. Eu recomendo que você assista as 3, porque todo o contexto será compreendido se você assistiu ou assistir essas 3 mensagens. Nos vemos domingo que vem. Deus te abençoe grandemente. E eu quero dizer rapidamente, temos um momento de intercessão, temos o Falando Sério, encontro marcado, culto de oração, estudo bíblico, os reis de Israel, tudo isso essa semana. Nossa TV Chama Viva está funcionando a pleno vapor. Se inscreva no nosso canal, assista, que realmente nós estamos com uma programação muito boa para abençoar a sua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus.